Olá, me chamo Joelma Silva Campos Godoy, sou aluna de Ciência da Computação. Hoje vou apresentar um exemplo prático de comunicação cliente-servidor em Python focado na transferência de arquivos pela rede usando o software TCP. Minha explicação vai ser baseada em dois códigos, um código cliente e um código servidor, ambos escritos em Python e que se comunicam entre si por meio de softwares. O que eu vou explicar a seguir é que o código desenvolvido por nós implementa. Esse sistema funciona assim: o usuário do lado do cliente escolhe um arquivo qualquer no computador dele, pode ser um PDF, uma imagem ou um documento qualquer, e o programa envia esse arquivo para um servidor que está esperando conexões. Quando o servidor recebe os dados, ele reconstrói o arquivo e o salva no disco local. Ou seja, a gente tem uma lógica básica de upload, mas implementada de forma manual usando softwares e manipulação de bytes em Python. Começando pelo cliente. O código primeiro verifica se o arquivo que o usuário quer enviar realmente existe no caminho informado. Se não existir, ele mostra uma mensagem de erro e para por aí mesmo. Se o arquivo existir, o programa lê o conteúdo dele inteiro de modo binário. Isso é importante para garantir que o envio funcione com qualquer tipo de arquivo, não apenas arquivos de texto. Depois disso, o cliente pega o nome do arquivo, somente o nome mesmo, sem o caminho, e transforma esse nome em bytes, porque toda a comunicação via socket é feita em formato binário. Em seguida, ele cria um socket TCP e tenta se conectar ao IP do servidor, uma porta específica que no nosso caso, a gente escolheu a porta 888. Uma vez conectado, o cliente envia as seguintes informações nessa ordem: o tamanho do arquivo, o tamanho do nome do arquivo, com um número inteiro de 4 bytes. Aí depois vem o nome do arquivo em si, em formato de bytes. O nome do conteúdo do arquivo, também com 4 bytes. E por fim, o conteúdo do arquivo completo em bytes. Depois de todos esses dados enviados, o cliente exibe uma mensagem confirmando que o arquivo foi enviado com sucesso. Do lado do servidor, o programa também usa sockets TCP e fica executando a mesma porta. No nosso caso, nós escolhemos a 888. Ele aceita conexões de qualquer cliente que tente se conectar. Assim, quando um cliente se conecta, o servidor começa a ler os dados na mesma ordem que o cliente enviou, para garantir que ele leia todos os bytes corretamente, porque o receber pode não pegar tudo de uma vez. Aí o código usa uma função que lê exatamente a quantidade de bytes esperada em cada etapa. A lógica é assim: primeiro, ele lê 4 bytes e interpreta como o tamanho do nome do arquivo. Segundo, com esse número, ele sabe quantos bytes precisa ler para obter o nome do arquivo. Depois ele lê mais 4 bytes que indicam o tamanho do conteúdo. Por fim, ele lê o conteúdo completo do arquivo. Quando tudo isso estiver recebido, o servidor cria um novo arquivo, o nome original, e grava o conteúdo recebido dentro dele. Se tudo correr bem, ele mostra uma mensagem dizendo que o arquivo foi salvo com sucesso. Se acontecer algum erro, como conexão encerrada antes da hora, por exemplo, ele exibe uma mensagem de erro. Só lembrando, logo no começo do nosso código, a gente importa os módulos, o import software, o import struct, sys e os. O software é a base da comunicação de rede. O struct serve para empacotar inteiros, como bytes, o sys é para pegar argumentos da linha de comando, e o os a gente usa para verificar se o arquivo existe e pegar só o nome dele sem o caminho. Esse sistema parece simples, mas mostra conceitos importantes da área de redes, como criação de sockets TCP, manipulação de arquivos binários, controle manual de protocolos de envio e recebimento de dados e tratamentos de erros básicos. Obrigada. Agora eu vou demonstrar o funcionamento do sistema cliente e servidor que desenvolvemos usando sockets TCP em Python. A ideia é simples. O cliente envia um arquivo qualquer para o servidor e o servidor salva esse arquivo no seu próprio diretório usando a porta 888 para a comunicação entre eles. Primeiro eu vou abrir o terminal na pasta onde está o arquivo servidor.py e executar o servidor com o seguinte comando. Esse comando inicia o servidor e o coloca em modo de escuta na porta 8888. Aqui ele vai ficar esperando conexões de clientes. Agora eu abro um segundo terminal. Eu vou até a pasta onde está o arquivo cliente.py e rodo ele com o seguinte comando. Esse comando faz com que o cliente se conecte ao servidor na máquina localhost, e envie o arquivo teste.txt. Por trás dos bastidores, o cliente faz o seguinte: ele lê o conteúdo do arquivo, converte o nome do arquivo e conteúdo em bytes, envia primeiro o tamanho do nome, bytes, depois o nome do arquivo. Em seguida, ele envia o tamanho do conteúdo e, finalmente, o conteúdo do arquivo. O servidor, por sua vez, recebe essas informações em blocos, reconstrói o arquivo original e salva ele no diretório local. E o arquivo teste.txt aparece salvo na pasta onde está o servidor.py, exatamente com o mesmo conteúdo. Esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço por estar escutando e é isso. Obrigado.